Olá, eu espero que tudo seja bom e que tudo esteja bem. Pode entrar, sinta-se em casa. Aqui, o que falamos e fazemos é pelo Rei e pelo Reino. Você já ouviu aquela expressão retrovisor ou para-brisas? Às vezes a gente olha a vida de alguém só pelo retrovisor, olhando do ponto atual para trás, parecendo que foi tudo fácil. Mas quando a pessoa está no para-brisa, olhando do ponto lá atrás para o que vai acontecer, a vida teve muitos problemas. E eu não vou abordar toda a história de Abraão, porque não vamos ter tempo, mas eu quero pegar um pequeno recorte da vida desse grande pai da fé. Fica com a gente depois da vinheta, mas antes você já sabe, se inscreve nesse canal, curta, compartilhe, dá o seu joinha e manda para alguém. Abençoe a vida de alguém e nos ajude a chegar a mais pessoas. Fica com a gente depois da vinheta. Pelo Rei e pelo Reino. Bíblia na prática. Teologia para a vida. Nossa reflexão está baseada no capítulo 22 de Gênesis. Eu vou ler, sobretudo, com o pequeno título que tem na minha Bíblia. Deus põe Abraão à prova. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vai à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo um dos seus servos, e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si um cordeiro. Talvez você conheça essa história. Abraão era um pai com um coração órfão de um filho. A vida inteira caminhou sobre esse chão de promessa. Deus falou que faria de Abraão uma grande nação, mas Abraão era avançado de idade, Sara era estéril, e Abraão vem a vida inteira tentando dar um jeitinho. Abraão tinha um coração paterno, e como eu disse, um coração paterno com uma orfandade de um filho. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. Ele tenta trazer Ló como seu filho. Ele abençoa, deixa que Ló escolha a melhor terra. Ele cuida de Ló como um pai cuida de um filho. Mas esse não era o filho da promessa. Algum tempo depois, Abraão tenta colocar o seu servo Eliezer como descendente ou como herdeiro. Deus diz: não, Eliezer não é o herdeiro. O tempo passa, a história continua e nada de filhos. Abraão e Sara dão um jeitinho. Abraão tem um filho com a sua empregada, com a serva da sua esposa, Agar. Nasce Ismael. E Abraão, apesar de não ser o filho da promessa, Abraão ama Ismael. Ismael é filho de Abraão. Mas por um conflito, anos mais tarde, Ismael é mandado embora. Abraão é um homem órfão de um filho. Lá, quando ele estava com uma idade avançada, ele é pai de Isaque, o menino esperado, o menino desejado, o filho da promessa. E tempos depois dele ter dispensado Ismael e Agar, Deus chama Abraão e o texto diz: Deus pôs Abraão à prova. Se você ler a história de Abraão, parece até irônico dizer que Deus pôs Abraão à prova, porque a vida inteira de Abraão foi uma constante prova de fé. Desde que ele saiu da terra, onde era a terra dos seus pais, Deus o chama e diz: vá para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão caminha sem saber o destino. Abraão confiava em Deus e continuou confiando. Essa passagem é interessante. Quando Deus diz para Abraão: toma o seu filho, vá para o monte que eu vou te mostrar e lá o sacrifique em holocausto. O texto diz que Abraão prontamente obedeceu. Abraão não ficou barganhando com Deus. Abraão acordou cedo, cortou lenha, preparou o jumento. Ele acordou antes de todos para evitar que alguém o impedisse. Colocou a tropa na estrada, jumento, Isaque, empregados, e caminhou. E aqui tem um ponto que eu quero que você reflita com atenção. Abraão e Isaque caminharam por 3 dias. Você já se deu conta que nessa jornada foram 3 dias?
Esse vídeo está sendo gravado no mês de agosto de 2023. Nós passamos o Dia dos Pais no domingo passado. E eu sou pai, eu não sei se você está vendo é pai ou mãe, mas por 3 dias Abraão caminhou com o filho amado ao seu lado, sabendo que ele teria que sacrificar esse menino. É óbvio que Deus não apoia e não aprova sacrifícios humanos. Aquilo era um contexto da época de povos que Abraão já havia seguido. Na história bíblica, em nenhum momento Deus pediu sacrifício humano. Era uma prova, não para Deus conhecer o coração de Abraão, mas para que Abraão conhecesse o coração de Abraão. Mas voltando ao texto, por 3 dias eles caminharam. E aí eu quero que você imagine a seguinte cena. Eles caminhavam de dia, armavam acampamento de noite. Caminhavam de dia e armavam acampamento de noite. Nessas noites, imagine a força, a intensidade do abraço que Abraão dava em Isaac. Imagina o pai olhando o filho amado, cada pedacinho do corpo do filho e sabendo que talvez esse menino não estaria com ele nos próximos dias. Se você é pai, eu quero te estimular neste vídeo a dar uma pausa, ou logo após acabar, pega o seu filho, pega a sua filha e dá um abraço muito forte, demonstre para eles o amor. Se nós soubéssemos que não viveríamos mais, ou que os nossos filhos não viveríamos mais, quanto de energia, de amor e de tempo investiríamos nele? Mas não temos essa certeza de que vamos morrer amanhã, depois ou depois, e por isso muitas vezes deixamos a vida levar de forma mais displicente. Abraão sabia que em 3 dias sacrificaria o seu filho, e o amor entregue àquele menino devia ser do mais intenso. A vida é imprevisível, e eu não estou aqui para trazer uma mensagem de desespero. Não, pelo contrário, uma mensagem de esperança, porque o texto termina bem. Deus proveu para si o Cordeiro. E esse texto prefigura, inclusive, o Cordeiro Santo de Deus, Jesus, que morreu no meu lugar e morreu no seu lugar. Mas o texto é para pais, para mães, para você que tem uma criança em casa. Imagine essa jornada, se fosse você, por 3 dias sabendo que iria perder seu filho nas noites seguintes. Qual a intensidade, a força, a doçura do abraço que você daria, do beijo que você daria, das palavras amáveis que você daria? Eu quero que você reflita sobre isso, eu te estimulo a refletir sobre isso. E se você que está vendo esse vídeo não é pai, não é mãe, mas é filho, todos somos, pega teu pai, pega tua mãe, dá um cheiro, dá um abraço, dá um beijo gostoso e externe amor. A vida é imprevisível e a gente não sabe até quando estaremos aqui. Não perca a oportunidade hoje de demonstrar amor. Pelo Rei e pelo Reino, anunciando o Evangelho de Cristo até que Ele venha.